Muito bem, gente. Vamos examinar aqui as tendências do mercado. Eu sou o professor Securato, José Roberto Securato, sou o coordenador do Laboratório de Finanças da FIA. Eu que inventei essa ideia de laboratório de finanças, hoje tem laboratório de tudo, qualquer coisa. E a FIA é a Fundação Estudo de Administração, que é uma fundação dos professores da administração da Universidade, do curso de administração da Universidade de São Paulo. Bem, qual a ideia que a gente tem aqui para examinar? Como é que estão as taxas de juros? Como é que está a inflação? E daí o que pode acontecer, para onde que as coisas, a economia pode caminhar, tá certo? Então, a gente costuma começar olhando a taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa que corresponde às letras do Tesouro Nacional, às notas do Tesouro Nacional, aos títulos emitidos pelo governo. Quer dizer, você fica com o título do governo ou você fica com o dinheiro, tá certo? A vantagem de você ficar é o mesmo emissor, né? O governo emite o título do Tesouro Nacional, a nota do Tesouro Nacional, ou você fica com o dinheiro que é emitido pelo Banco Central. O fato é que o responsável é o mesmo, só que esse rende juros, tá certo? Então isso daqui é igual a dinheiro, né? Dinheiro mais juros. Então esses juros aqui é chamada taxa base da economia, tá? Essa daqui é uma taxa de juros que você ganha sem fazer nada, tá certo? Então toda a economia acaba girando em torno dessa taxa base da economia. A gente costuma chamar de taxa livre de risco. Por quê? Porque qual é o teu risco? Ou você tem o dinheiro emitido pelo país ou o título emitido pelo país. Então, essa é a taxa de risco da economia brasileira, certo? Então, se a gente for examinar o que vem acontecendo, vamos pegar aqui o ano de 2022 e vamos pegar o ano de 2023. Em 2023 nós estamos no meio, 2022 já foi embora, certo? Então já passou o 2022. O que nós temos aqui de interessante? Bom, primeira coisa que a gente tem sempre que examinar, a inflação. Como é que foi a inflação 2022? A inflação de 2022 foi de 5,79% no ano. Né? 5,80, né? 79, 5,8. Bom, a pergunta seguinte é, qual foi a taxa que os títulos públicos pagaram? Essa é outra pergunta interessante, tá certo? Bom, e aí nós vamos descobrir que a Selic pagou ao longo do ano a taxa de 12,20%. Se você olhar, vou arredondar aqui para 8, vai, você tem 5,80. Se você fizer a conta de menos aqui, você vai notar que isso daqui vai dar 0, né? 0, 0 para 0, 0, 8 para 12, 4, vai 1, 5 e o 6 dá 6,40. O que é o 6,40? 6,40 é o ganho real. É o ganho real. É o quanto você ganhou acima de quem? Acima da inflação. Acima da inflação. Então, veja, o ganho real é o que acaba definindo o que você vai fazer com o dinheiro. Tá? Muito bem. Como é que a Selic chegou nesse ponto? Ela chegou assim. Ela estava aqui embaixo, foi subindo, chegou num determinado mês, subiu mais ainda e virou no 13,75. Então, quando chegou o final do ano, estava no 13,75. Veja, ela começou embaixo. Então, no total, ela deu 12, o tal de 12,20 e pagou, com inflação de 5,80, acabou pagando 6,40 de ganho real. Qual é a questão que nós estamos vendo hoje? A questão que nós estamos vendo hoje é que essa taxa aqui continua a 13,75. Não passou, nós já estamos agora de mês de junho, tá certo? Estava 13,75. Nós estamos montando julho, está 13,75. E agora, em agosto, 2 e 3 de agosto, vai ter uma coisa chamada, 2 e 3 de agosto, reunião do Copom. Então, Comitê de Política Monetária. Não é um Copom, né? É um Copom, Comitê de Política Monetária. O que vai acontecer nesse Comitê de Política Monetária?
Eles vão decidir, né, como é que vai ficar essa taxa aqui. Tá? Será que ela vai cair? Será que ela vai subir? Bom, isso vai depender de como está a inflação. Bom, o que vem acontecendo é o seguinte: se a gente pegar a inflação de junho de 22 e medir até junho de 23, nós vamos ter uma inflação que está em 3,17%. Esta é a inflação de um ano, de junho para trás. Gente, isso aí, 3,17, está abaixo da meta. A meta é 3,5 desse ano. E depois, próximo ano, a meta é 3. E aí, a meta é 3, assim, para longo prazo. E que é importante. É importante que você tenha uma meta, por exemplo, os Estados Unidos tem uma meta, 1,80. Tá? Vai dar 1,80? Ah, fica lá. Tua meta é quanto? Ah, minha meta é 1,80. Vai dar 1,80? Às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos, às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos. O problema é quando sobe e dá 8. Tá? O que você precisa fazer? Você precisa intervir. Aí você vai intervir pesado nisso daqui. Como é que você faz a intervenção? É com os títulos públicos. Tá certo? É sempre fazendo a jogar dinheiro na mão, dinheiro versus taxa de juros. Ou seja, você quer ficar com o dinheiro na mão para gastar, versus você me dá o seu dinheiro, eu te pago os juros por ele. E eu vou pagar tanto juros quanto eu quiser tirar o dinheiro da sua mão. Por que eu tiro o dinheiro da sua mão? Para você não comprar. Então, para você não gastar o dinheiro. Bom, qual é a questão aqui? A questão é que, enquanto a inflação está em 13,17, nesse período, a Selic ficou em 13,75. Quando você faz a conta de menos aqui, 7 para 5 vai dar 12, vai 1, são 2 para 7 são 5, e aqui dá 10,52% no ano. Isso daqui é o tal de ganho real. Então, veja, o ganho real em 2022 todo foi de 6,40. E agora nós estamos com um ganho real de 10,52. Cara, estamos com um problema. Por quê? Se eu, sem fazer nada, ganho a inflação mais 10,52, por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou dar meu dinheiro para montar um negócio, para dar emprego? Então, o que vai acontecer? Está com uma tendência de PIB para cair. Claro, se continuar esse processo de taxa de juros, você tem uma tendência de PIB para cair. E você tem uma tendência de inflação de subir. Por um problema. Essa parte aqui, do ano passado, tá? Baixaram os preços, a inflação baixou. E nós vamos substituir por alguma coisa aqui que poderia ser uma inflação maior. Baixou aqui por quê? Porque mexeram no preço da gasolina, tiraram os impostos federais da gasolina. A gasolina baixou, a inflação baixou. Então, conforme vai passando, vai completar o ano, né? Nós vamos completar o ano no dezembro de 23, nós vamos substituir setembro, agosto, setembro e outubro, 3 meses de inflação mais baixa, por provavelmente agosto, setembro e outubro, que podem ter uma inflação mais alta. A pergunta é, vai ter inflação mais alta? Bom, provavelmente pode ter uma inflação mais alta, fazendo com que a inflação deste ano todo, de 2023 todinho, seja na faixa de 4,5% a 5,5%. 4,5% a 5,5%. Veja, você acha que continua valendo o 13,75? 5 para 10 são 5, 5 para 7 são 2, e 5 para 3 são 9,25. Quer dizer, se a inflação for 5,25, você vai ter um ganho real de 9,25. Continua muito grande. Muito grande. Você pode falar assim, não, mas o Banco Central tem o seu modelo, né? Tem o seu modelo. Eu diria o seguinte, bom, você pode ter um modelo, mas toda vez que você tem um modelo, tá? Você tem esse modelo para fazer o quê? Para fazer previsões do que vai acontecer. Agora, você tem que ter ideia de quanto vai dar. Modelo não é uma coisa assim que você segue o modelo totalmente. O teu modelo pode estar errado.
Quer dizer, por mais. Gente, eu fiz engenharia, eu fiz matemática, eu fiz mestrado em matemática. Eu vivia a minha vida fazendo modelo. Você acha que todos os meus modelos deram certo? Pô, com certeza não. Na hora que o meu modelo está. O modelo não fez o que eu queria que ele fizesse. Quem você acha que eu errar? Eu ou o modelo? Então, eu vejo muita gente, né, falando assim, não, mas tem um modelo, precisa seguir o modelo. Gente, modelo é modelo. Você pode estar errando na construção do modelo. Nós já tivemos um problema aqui de taxa de juros a 2% ao ano, em 2021. A taxa estava muito baixa. Né? Taxa muito baixa, o que você acha que acontece se você tiver uma taxa aqui? Ó, vamos baixar essa taxa aqui, vamos para 2% ao ano. Pô, 2% ao ano, você sai comprando tudo, pô. Né? Por quê? Porque está muito barato. Se você sai comprando tudo, o teu colega também quer comprar tudo, o teu amigo também quer comprar tudo, você vai gerar o quê? Inflação. Tá certo? Então, já tivemos uma falha aqui. E agora temos que consertar isso daqui. Essa taxa tem que baixar. Isso aqui tem que terminar esse ano uma taxa na faixa de uns 10% ao ano. Tá? E para o ano que vem, né, para 2025, nós temos que ir para uma taxa de 9% ao ano, com uma inflação na faixa de 4%, então, com 5 pontos de ganho real. Tá bom, ganho real de 5 pontos, acho que é o tamanho do risco Brasil. Então, esta é a grande questão, é a gestão do ganho real. E ele tem que ser proporcional, ele tem que ser equivalente ao risco Brasil. Tá certo? Então nós temos que ver quanto é o risco Brasil. É inflação mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, 6, mais 7. Quer dizer, quanto pior tiver a situação, maior vai ser os juros reais que nós vamos pagar. Tá claro? Então, esta é a ideia. Isso daqui que deve ser a contribuição do Banco Central para o Brasil. Tá? Então, essa é a ideia de hoje, tá certo? Eu vou parar um pouquinho, vou dar uma apagada aqui e dar uma conclusão na nossa tendência de hoje, tá bom? Até já. Muito bem, gente. Então, voltamos. Nós estamos aqui em 2023, né? 2023. Nós estamos no meio aqui, nós já estamos no meião de julho, certo? E como eu falei, aqui está a taxa Selic, né? Ela foi o tempo todo, taxa Selic, taxa do governo, a 13,75. Tá? Bom, o que a gente espera que aconteça ao longo de todo o ano? Bom, aí a gente espera a primeira questão da inflação. A inflação ela está hoje numa faixa, né, razoável, está até quase na meta. Pode ter uma subida dessa inflação. Então, na média, o que deve acontecer na média? Na média, é razoável que essa inflação fique na faixa entre 4,5% e 5,5% ao ano. O que é um juros reais razoável para o Brasil em função do que nós estamos vendo do risco da economia? Veja, quando a gente estava aqui, estava começando, né? O problema do controle do plano fiscal. O plano fiscal, o arcabouço fiscal, vai ou não vai? Foi, né? Certo? Bom, agora a reforma tributária, vai ou não vai? Foi, está com tudo para aí. Negócio de controle do CARF, vai ou não vai? Cada vez que tinha uma vai ou não vai, ficava com a taxa aqui no 13,75, tá certo? Bom, foi, tá certo? O que mais? A inflação está controlada. Claro que a inflação está controlada, né? Porque a inflação ela depende muito do que? De você querer gastar o dinheiro. A 13,75 realmente ninguém quer gastar. Bom, conclusão. Devo ter uma inflação dessa faixa e nós deveríamos ter um Selic razoável. Selic razoável seria de mais 5% de ganho real. Então, o Selic por cento de ganho real, nós estaremos falando aqui em 9,5% a 10% ao ano. Quer dizer, então temos que dar uma boa baixada aqui, tá certo? Para chegar no 9,5% a 10% ao ano. E seguir nessa mesma forma para o próximo ano de 2024. Quer dizer,
Com isso, nós teríamos um país razoavelmente controlado, uma economia razoavelmente controlada. Tá claro? Como é que está o dólar? Bom, é só lembrar, em 2022, em novembro de 2022, estava a 5,50, certo? Por quê? Ih, o Lula ganhou a eleição, o que ele vai fazer e tal? Bom, o dólar hoje, tá certo? Está a 4,85. Deve ficar até o final do ano nessa faixa, 4,80, 4,90, tá certo? O nosso PIB tem condição de crescer? Nós temos condição de ter um PIB razoável. Por quê? Nossa grande questão é o agronegócio, né? O agro tem o quê? Tem crescido muito. E a tendência para o próximo ano, próximo 2005, é crescer outra vez. Tá? Veja uma coisa, o preço do grão deve subir. Por quê? Porque a Ucrânia está com problemas de exportação, de escoar a sua exportação. A Rússia não está deixando não está deixando ocorrer a exportação, né, dos grãos. E com isso, nessa questão da guerra, a Rússia proibindo a exportação, tá? O que acontece? Há uma tendência do preço do grão subir, tá bom? Então, veja, eu considero que há uma melhoria, né? A melhoria da economia brasileira. Ou seja, acho que a gente começa a ter tendências de quê? De crescimento e tendência de voltarmos a um processo de geração produtiva. Tá bom? Então, é essa a visão que eu tenho hoje do dia 18 de setembro. Então, boa semana para vocês. Até semana que vem. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos.